Dahmer, um canibal americano, é uma nova série da Netflix que está muito popular e também muito polêmica. Ela tem dividido demais a opinião do público por motivos diferentes que a gente vai comentar já já, mas principalmente por se tratar de uma história real, nefasta, trágica, triste, que o sofrimento ecoa até hoje na família das vítimas, que marcou demais não só os Estados Unidos, como o mundo todo. E afinal de contas, que diabo de série é essa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre a polêmica nova minissérie da Netflix, Dahmer, um canibal americano. Provavelmente você já conheça a história do Jeffrey Dahmer, conhecido também como canibal de Milwaukee, Wisconsin, que é estado lá dos Estados Unidos e que fez ao todo 17 vítimas. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult. Claro, se você puder e quiser, que ajuda demais o canal, tem acesso antecipado a vídeos e também participa de lives exclusivas. E deixa o seu like, esse é de graça, rápido e ajuda demais o canal também. Falar dessa série aqui não vai ser fácil. Primeiro que eu tô sentindo um calor. Se eu começar a suar aqui, vocês não reparem, porque tá muito quente aqui em Brasília, onde eu moro, tá? E segundo, porque não é uma história fácil, né? A gente, quando tá vendo a série, não que ela seja extremamente gráfica, tá? Tem momentos sim de violência, mas aí a gente fala, cara, isso aconteceu. Muita gente morreu dessa forma triste, violenta, aquelas pessoas, né, a família sofreu. Então isso dá aquela sensação, né, de vazio, de tristeza que é inevitável. A série começa lá em Wisconsin, em 1991, mostrando ali o Jeffrey Dahmer indo em boates gays, flertando com homens e o seu modus operandi. O primeiro episódio é muito importante e muito denso, é um dos meus episódios favoritos, tá? Entre os 10 da série, que ele mostra, né, ele conhecendo o rapaz, levando pro apartamento, chega no apartamento, cara, é aquela podridão, sabe? Aquela coisa suja, bagunçada. A mise-en-scène desse episódio deixa a gente bastante desconfortável, aflito, e a maneira como ele vai cercando a sua primeira vítima, né? A gente fica ali realmente intrigado pro que vai acontecer, imaginando o pior. E no decorrer, até o final desse episódio, é o que vai determinar como que vai ser a abordagem dessa série, né? A partir do que acontece ali no final do primeiro episódio. E não só uma ou duas vítimas, né? Mas a série ela traz vários contatos que o Dahmer teve com vítimas em diferentes momentos, diferentes anos, porque ele atuou nada mais e nada menos, matando essas 17 pessoas, esses 17 homens, por mais de 10 anos, né? E aí a gente se pergunta já de antemão, como que esse cara conseguiu matar quase 20 pessoas por 10 anos sem ser pego? E a série também explora, né, várias oportunidades que a polícia teve ali cara a cara com o cara e não fez nada e deixou passar. Será que é porque o cara é branco, loiro, parecia muito inofensivo? Então traz essas questões sociais, raciais, lembrando, tá? A grande maioria das vítimas de Dahmer eram negros. Tinha também asiático, latino. Então tudo isso influenciou para que o cara fizesse um verdadeiro show de horrores. Eu não vou adentrar, claro, a história narrativa para você que ainda não viu a série, mas tem um momento que eu quero citar nessa parte aqui, que é quando, né, ele é questionado e tal, por que ele faz isso e não sei o quê, e o Jeffrey Dahmer, ele simplesmente fala porque era muito fácil, né, porque ele foi lá, fez uma vez, começou, né, a tomar gosto, aquilo, a obsessão dele, a doença dele, fez com que a sua natureza ali se aflorasse, e o cara nunca era pego e fez 5, fez 10, fez 17 vítimas.
Essa série é produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan. Inclusive, Ryan Murphy, meu filho, trabalha pra caramba, já deve ser sócio lá da Netflix, porque lança aí 3, 4 séries dele por ano, tá? Tá tão quente que até a cinematografia aqui desse vídeo vai ficar meio pastel, laranjada com amarelo, que é a mesma cinematografia da série. Eles trazem essa coisa, né, meio quentão, meio amarelado, para muito passar a sensação daquela época ali, início dos anos 90, década de 60, década de 70. Reparem como o filtro, né, como a fotografia mesmo da série, ela é levemente granulada em vários momentos. Tem ali certas cenas que eles tentam replicar de maneira como se fosse um conteúdo saído lá de 1991, né? Tem uma hora que um policial tá dando uma entrevista sobre o caso que parece que você tá vendo um jornal daquela época. E aí eu já vou começar com a coisa que eu mais gostei dessa série aqui, que é o elenco, né, cara? É espetacular. O trabalho do Evan Peters aqui tá assombroso num sentido bom, entre aspas, da palavra, porque a apatia que ele passa do Dahmer, né, do Jeffrey, se você vê qualquer filmagem do Jeffrey, né, aquele rosto vazio, aquele olho meio morto, aquela coisa fria, ele passa isso. A gente tem essa sensação, mas não é simplesmente uma apatia fácil, que o cara fica parecendo um robozão, não, tá? Porque a interpretação do Evan Peters cria uma complexidade em torno do que aquele cara é, do que ele tá pensando, dos seus conflitos, das suas vontades, das suas obsessões. Isso a gente vê em vários momentos ali, a gente teme pelos personagens. Quando ele tá ali, né, com uma vítima, prestes a, né, atacá-la, e mesmo de uma maneira branda, você sabe que aquele cara é extremamente perigoso. E não só o Evan Peters tá sensacional, como todo o elenco, né, a família dele, os policiais, a vizinha dele. Eu acho que o elenco ajuda a série a crescer, a não ser apenas mais uma série baseada em true crime. Agora vamos para as polêmicas, né? Eu vi muita gente falando que a série ela romantiza muitas vezes o Dahmer, ou o fato dele ir lá fazer as vítimas e tentar romantizar e dar de alguma forma uma amenizada nisso tudo. Eu não sei se eu concordo, apesar de entender esses incômodos. Por quê? Primeiro, né, a gente está falando de uma obra audiovisual. É claro que a tendência desses produtores e tal a reproduzir, por mais que seja assombrosa a história real, fazer uma coisa mais dramática, aquela coisa, né, entre aspas, hollywoodiana. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que 90% da série é pela ótica do Jeffrey. Claro que pela ótica do cara existe essa coisa dele achar uma certa normalidade, né? Tanto é que ele fala algumas vezes, o personagem, né? Eu não me considero doido, eu não sou maluco. O que para esse tipo de psicopata é normal, para eles ali, tipo, ele sabe que ele tá fazendo algo errado, ele não é inocente a ponto de achar que não tá fazendo atrocidade, ele sabe disso, mas ao mesmo tempo ele continuava fazendo, aquilo alimentava, aquilo dava poder e prazer para ele, e ele ia fazendo enquanto não era pego. Ele deixou isso bem claro. Eu acho que, por exemplo, tá? Opinião minha, a série ela poderia ser muito mais violenta, muito mais brutal. Não acho que deveria, tô falando que ela poderia. E isso sim seria muito mais desrespeitoso com as vítimas, com a família, né? Eles mostram, tem algumas cenas mais violentas, mas eu acho que o aspecto realmente mais pesado na série é o psicológico, sabe? Então por isso que eu acho que romantizar não é a palavra certa nesse caso aqui. Agora, isso vai de percepções, né? Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu acho que o cara, ele se tornou em um monstro que não era parado, né?
E só que nesse meio do caminho, o cara tinha vida, tinha as relações ali com a família, tinha as várias tentativas dele arrumar emprego e era sempre demitido por culpa dele. Então, obviamente, o cara não era apenas um robô feito para matar. Existem, né, outras camadas, as entrelinhas, que a série tenta explorar. E não acho que a série deixe de mostrar que o cara era extremamente doente, um assassino, né? Eu acho que eles não tentam transformá-lo de alguma forma em, entre aspas, um anti-herói ou coisa do tipo. He said something that really stuck with me. Agora, em relação à série, à produção, né? A gente tem 10 episódios e eu acho que é um problema não só da Netflix, né? Mas de grandes empresas que encomendam esse tipo de conteúdo, que os chefões, eles chegam para esses produtores e falam assim, beleza, você vai fazer essa série desse jeito que você quer e tal, só que a gente precisa de 10 episódios. Quanto mais eles prolongam o lance do watch time, quanto mais você tá lá naquela plataforma, melhor para a plataforma. Beleza, tem muita coisa importante de subtrama, de outros personagens que não sejam o Dahmer, mas às vezes rolam algumas repetições, às vezes alguns núcleos ali que, né, eles mostram coisas que não necessariamente agregam tanto assim para a trama, para a produção como uma série como um todo, e eu acho que muitas dessas situações poderiam ter sido diluídas de maneira mais objetiva, mais direta em outros episódios, tá? Então, para mim, em alguns momentos dá uma certa travadinha na trama, não é algo que me incomodou bastante, mas que é bem perceptível sim. Yeah. Yeah, I didn't care. Mas é isso, Dahmer, um canibal americano, é uma série que você não gostando ou amando, né, ela vai trazer reflexões, vai deixar a gente pensando, lembra a gente como, isso aqui, a nossa saúde mental, ela é importantíssima, como a gente tem que tomar cuidado em determinadas situações, porque a gente não sabe o que tá lá fora, e o que tá lá fora, né, pode ser coisas muito ruins. Para Dahmer, um canibal americano, eu dou uma nota 7.5. Gosto do valor de produção, eu já conhecia a história, mas existem vários detalhes que a série, né, mostrou e que eu não tinha ideia, muito provavelmente muita gente não sabia também, e que muitas vezes, quando uma pessoa tá gritando socorro, tá pedindo ajuda, tá ligando várias vezes em relação à situação, não dá para pensar que é bobagem, besteira ou qualquer outra questão social, porque ali, naquele momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, pode estar acontecendo uma tragédia muito parecida com essa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, Jeffrey Dahmer é preso no final do primeiro episódio, lá em 1991. O rapaz consegue escapar, a polícia acaba prendendo o cara, achando aquele monte de coisa na casa dele. Né, ele fazia experimentos ali com as vítimas, né? O pessoal até falava que ele tentava transformar as suas vítimas em zumbis, né? Quando ele, né, não atuava como canibal. Mantinha partes, né, cabeça, membros ali em lugares escondidos na sua casa, né? E aí, o Lionel, o pai do Jeffrey, né, quando ele é avisado, e é aquela cena dos detetives ali falando com o cara, e o sofrimento, né, porque o pai sofre bastante, e ele se culpabiliza o tempo todo. E aí, basicamente, né, os outros episódios é o Jeffrey, o Dahmer, falando pros policiais ali, né, não, eu vou contar pra vocês tudo que aconteceu. Então, a série volta lá em 1966, estudando essa persona, dando detalhes, né? Claro, não necessariamente que tudo seja daquele jeito, existem exageros,
com certeza deve ter um outro ali, mas existe essa coisa de dar uma dimensão pra gente da vida do cara, né? Desde quando ele era molequinho, na década de 60, a família com os problemas, a mãe dele com vários problemas psicológicos, né? Tentou tirar a vida por diversas vezes, o pai estava cansado e aí se ausentava várias vezes, deixando o molequinho lá, o Dahmer, sozinho. E aqui eu quero fazer um parênteses muito importante, tá? Antes que as pessoas comecem a falar coisas aí nos comentários, eu acho que se o Dahmer, ele tem esse nível de psicopatia, ele matou 17 pessoas, não é culpa do pai, da mãe e tal. Claro que o ambiente familiar pode ter influência em alguns aspectos, mas o cara já tinha aquilo tudo nele, né? Ele já tinha essa predisposição, ele ia evoluir, mesmo que a família fosse um pouco mais funcional, talvez as coisas acontecessem de uma maneira um pouco diferente, mas esse instinto assassino, essa obsessão que ele tinha, acho difícil que não aconteceria mesmo nas melhores vidas que o cara pudesse ter, sabe? Jeff. Tem um lance também do pai e do filho, né? O pai ensinou a taxidermia pro Dahmer desde quando ele era criancinha, porque ele se interessava. Só que o pai, ele fazia isso de uma maneira inocente. Tô aqui com meu filho, ele gosta, então vou aproveitar. Mas mal ele estava sabendo que aquilo, de certa maneira, estava alimentando coisas, né? Regando aquele fruto sinistro que ele tinha na cabeça, né? Tem também aquele momento, né, quando ele é mais jovem, que ele rouba um manequim, ele tá morando com a avó dele, e aí o manequim, né, ele apaixonado pelo manequim, e era justamente isso, né, uma das obsessões do Jeffrey Dahmer era que ele tinha que ter controle, que a pessoa ela tinha que ficar dopada, desmaiada, morta, por assim dizer, né, e ele tinha o total domínio de fazer o que ele bem quisesse, da maneira que ele quisesse. E aí aquele detalhe muito importante, né, o cara engambelou a polícia diversas vezes, né, ele era parado no trânsito, ele tinha ali à mercê dele um moleque de 14 anos, e ele passava ali, né, uma conversinha na polícia, a polícia acreditava, falava, não, beleza, vai lá. Então isso, né, claro, o cara ganhava esse poder, ele sentia essa liberdade, pô, se eu tô fazendo aqui, os caras não estão pegando, vamos lá, vamos embora, né? Sorry again. Yeah, now me and him, we gotta go take a shower. You know what I mean? Os pais dele se separaram, ele tinha ali por volta de 18 anos, a psicopatia dele cresceu, tava, né, crescendo, tava daquele jeito. Ele morou alguns meses sozinho, porque o pai foi para um lado, não queria saber muito, a mãe abandonou ele também, com o irmãozinho que ele tinha lá, e foi aí que ele fez a sua primeira vítima, né, de um rapaz que estava indo para um show, que estava pedindo carona, e aí de uma maneira ali pouco planejada, né? Aconteceu, pelo menos o que a série mostra, de uma maneira natural. Ele acabou matando o rapaz, mas claro que ele já tinha essas vontades, esses desejos, né? Jeffrey Dahmer passou 9 anos sem matar desde essa primeira vez, segundo ele, né? Tentando ali de todo jeito segurar essa natureza dele, né? O cara trabalhou em várias coisas, foi demitido, foi pro exército, foi expulso, né? Trabalhou lá negócio de banco de sangue, aí tem uma cena bizarrinha ali na série que ele toma, né, um dos pacotes de bolsa de sangue, também não dura muito tempo nesse trabalho. Vemos também, né, o absurdo que, tipo, o cara morava com a avó e no porão ele fazia as experiências dele, né? A avó quase não descia no porão, porque ela era bem velhinha. Ele chegou a matar 3 caras lá nesse porão e fazia lá as suas experiências. E tem até um rapaz que ele é salvo, né? Por pouco. A gente vê pelo menos 2 rapazes que quase foram mortos, né? Então, os 17 poderiam ser 19, isso se não fossem mais, né? Que a gente não sabe ali de casos de pessoas que acabaram escapando dele, porque a avó do Dahmer, nesse caso, né, viu ali o rapaz já estava dopado, né? E prestes a morrer mesmo. E a avó, sem saber de nada, falou, não, eu vou ficar aqui até o rapaz acordar. E assim ele foi liberado depois, né? E aí outra coisa bizarra, né? O Dahmer, ele chegou a ser preso porque ele tava ali, ele tentou pegar um rapaz que era de uma família asiática, que acabou fugindo também.
Ele pegou 1 ano de prisão, que é muito pouco, né? O cara tava... A situação era bizarra, né? E aí o juiz, na hora do julgamento, simplesmente falou, não, você lembra o meu neto, né? Então eu vou te dar essa chance, você vai pegar 1 aninho aí, você vai poder trabalhar fora. 1 ano depois o cara já tava solto novamente. Imagina se ele fosse preso ali, quantas pessoas, né, não teriam sobrevivido. O 6º episódio, que é muito bom, que mostra ali a vida do Tony, né, da vítima, do surdo, que era um rapaz gracioso, né, ali com a família adorava o rapaz e ele tinha vários sonhos de ser modelo, de mudar de vida, tinha uns amigos ali, era muito querido, né, então a gente cria essa relação com o personagem. Ele chega a ter um pseudo romance ali com o Dahmer, né, que tentou se segurar, sei lá, pelo fato do rapaz, né, ter os seus problemas, mas obviamente a natureza assassina, doentia do cara falou mais alto e acabou matando o Tony também. Tem o 7º episódio, que é da vizinha, da Glenda, que é importante para mostrar ali a visão da sociedade, do pessoal que ficou traumatizado, das inúmeras vezes que ela ligava para a polícia e a polícia achava que ela estava louca, né? Essa mulher ali, se eles tivessem atendido também desde o começo, mas, né, lavaram suas mãos, teve a negligência policial. Acho que é um dos episódios que, beleza, mostrar alguns desses aspectos ali, mas ele poderia ter sido diluído em outros episódios ou de uma maneira mais objetiva também. Bem, depois do pai tentar fazer ali o Jeffrey ser condenado para ir para um hospital psiquiátrico, ele até cita, né, o Ed Gein, que chegou a ser condenado e foi para um hospital, só que o Jeffrey ele não tem muito esse interesse, né, ele deixa bem claro ali, até pelo contrário, né, fala que não é louco e coisas do tipo, e acaba sentenciado à prisão perpétua, né, lá em Wisconsin não tinha nessa época, pelo menos, pena de morte. E aí a gente vê como o ser humano, né, para além do Dahmer, é complicado, porque o cara ganha centenas, milhares de fãs, né? Isso é muito normal, não só nesse caso. As pessoas, né, malucas, tá? Deixando claro, passam a escrever cartas, mandar dinheiro pro cara, fazem quadrinhos do cara, aí sim, né, na história, o que de fato rolou, transformando ele numa espécie de herói, né, tem até lá um HQ dele contra Jesus, então a galera é completamente maluca. O pai dele também lança um livro sobre o ponto de vista dele, né, e é bastante criticado. E aí na prisão a gente tem ali pelo menos os 2 últimos episódios dele na prisão, né, a tensão ali com outros presos e tal, ele fazendo umas inimizades, ele é atacado no pescoço, né, um cara fura o pescoço dele, mas ele sobrevive, e aí o Jeffrey Dahmer ele simplesmente tenta fazer algo que também é muito comum de psicopatas e pessoas, né, criminosos, que é o quê? A conversão, né? Aceitar Deus, a religiosidade. Não, porque se eu já tô aqui, eu peguei prisão perpétua, etc., então eu vou fazer as pazes com o divino, né? Algumas pessoas ali fazem a cabeça dele e falam, não, eu quero ser batizado. E assim ele é, né? Ele é batizado, o padre fala, né? Agora você está salvo, né? Se fosse tão simples assim, né, gente? Não é, pelo menos, enfim. Nessa mesma hora do batismo dele, a série faz um paralelo com a execução de outro psicopata, o John Wayne Gacy, né? Conhecido como o palhaço assassino que recebeu uma injeção letal e o maluco matou 33 pessoas. Até que em novembro de 1994, um outro presidiário que também estava lá por conta, né, de um assassinato, ele simplesmente não aturava, ele não conseguia conceber os crimes que o Dahmer tinha feito, né? E esse cara, se considerava um justiceiro divino, né? Mais uma vez a religião aí no meio. E aí na cabeça dele, para ele limpar, né, para ele fazer a purificação, entre aspas, ele teria que matar o Dahmer. E assim ele faz, né? Ele arma uma casinha ali, o policial vaza, né? Ele acaba matando um outro presidiário lá também.
e usa uma barra de ferro, porque eles estavam na academia, limpando a academia, para matar Jeffrey Dahmer. A série finaliza ali, né, com o sofrimento do pai, um conflito ali entre pai e mãe do Dahmer em relação ao estudo do cérebro dele, né, que o pessoal queria fazer um estudo para ver se tirava alguma coisa, né, para ciência, algo que pudesse contribuir, pelo menos, né, diante de toda essa tragédia, mas o pai não quis, né, queria que fosse cremado, assim como o resto do corpo do Jeffrey. A série então finaliza com uma tela preta com a foto das 17 vítimas. Você pode reparar, né, a grande maioria de negros, e nem um memorial que a Glenda lutou ali para fazer para as vítimas no prédio onde ela morava, isso aconteceu, né? O governo nunca cedeu. E é isso, meus amigos, essa foi Dahmer, um canibal americano. O que você achou da série? Você gostou muito? Não gostou de jeito algum? Acha a série bem problemática? Ó, vou pedir para vocês de verdade, tá? De maneira respeitosa, tranquila, sem xingar ninguém, sem ofender ninguém. Vamos conversar numa boa aqui, que de violento já basta o mundo. Vamos tentar conversar de uma maneira branda aqui nos comentários, por favor. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.